Para a nossa reflexão nesta noite, escolhi esse texto, uma mensagem que inclusive eu já usei aqui no passado, mas que ela possa renovar a nossa fé no Senhor nesta noite, sejamos relembrados do nosso viver com Deus. Deuteronômio capítulo 1, irei ler o versículo 8 e depois o versículo 19 até o 33. Os irmãos mesmo assentados, acompanhem a leitura aí na sua Bíblia, com reverência à palavra do Senhor, que nos diz assim, a palavra de Deus através do seu servo Moisés. Ele diz: eis aqui a terra que eu pus diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Vai lá para o versículo 19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades-Barneia. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos achegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, viram até o vale de Escol, e tomaram dos frutos da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa, que nos dá o Senhor nosso Deus. Verso 26. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse, diz Moisés para eles: não vos espanteis, nem temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez convosco, diante dos vossos olhos, no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou. Como um homem leva a seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegasse a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos preparar o lugar onde devis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho, e que por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, meus irmãos, e também a exposição da mesma. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, faremos ao Senhor. Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua palavra, Senhor, e reconhecida a nossa limitação, da nossa incapacidade, clamamos pela iluminação do Teu Espírito Santo e pela direção do mesmo, ó Pai, sobre a vida do pregador e sobre a vida dos irmãos que recebem a Tua palavra nesta noite também. Tem misericórdia de todos nós, ó Deus, que a Tua ação e a Tua unção, Senhor, seja abundante
na nossa vida nesta noite, para que possamos compreender a Tua palavra e a nossa fé ser grandemente fortalecida e alimentada na Tua palavra, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, amados visitantes que estão conosco nesta noite aqui, a palavra de Deus ela é sempre poderosa e fala ao nosso coração, apesar da nossa fraqueza e dos nossos pecados também. Espero que ela fale ao seu coração nesta noite mais uma vez. Amém. Você já passou por alguma situação, eu acredito que já deva ter passado sim, por alguma situação que Deus colocou na sua vida, que naquele momento você viu e analisou e concluiu que era uma situação muito grande, muito forte, muito pesada para você lidar. Era uma coisa assustadora. O baiano falaria assim, é um bicho de 7 cabeças. Não consigo lidar com isso, é uma coisa grande. Um bicho de 7 cabeças quer dizer que é uma coisa grande, invencível. E você se deixou levar pela sua compreensão, pela sua visão, pela sua análise diante daquela situação ali. Mas, querido irmão, querida irmã, nós fomos chamados a viver neste mundo não pelo que nós vemos, não pelo que nós imaginamos, não pelo que o nosso coração sente. Eu senti algo aqui no meu coração. Mas nós fomos chamados a viver pela fé, pela fé. Fé no que Deus diz. Fé na palavra do Senhor. E quando você vê aquela coisa, ou aquele bicho de 7 cabeças diante de você, você precisa chamar a fé. Você precisa se esforçar e seguir adiante pela fé. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? O texto que eu li para os irmãos, neste momento aqui, uma pequena parte do livro de Deuteronômio. Deuteronômio aqui é o livro em que Moisés relembra os fatos, reconta a história, relembra a lei, os mandamentos de Deus para o povo de Israel, porque naquele momento ali o povo de Israel chegou novamente pela segunda vez, digamos assim, às portas da entrada da terra de Canaã, a terra prometida, a terra que Deus prometeu aos seus pais, a dar aos pais e aos descendentes dos filhos de Israel, dos israelitas, naquela ocasião ali, uma terra muito fértil, uma terra muito produtiva, uma terra muito rica. E agora, irmãos, pela segunda vez, os israelitas, depois de padecerem, sofrerem muito no deserto ali, depois de 40 anos, eles se encontram novamente nesta realidade, ali já com um pezinho na posse da bênção, na posse do presente, o grande presente de Deus, a grande promessa de Deus que está ali para ser cumprida. E Moisés então está relembrando aquela primeira tentativa de entrar na terra de Canaã, na terra prometida do Senhor. Naquele momento ali, meus irmãos, Moisés lembra para eles que eles deveriam seguir adiante, movidos pela fé. Eles deveriam seguir adiante confiando nas promessas de Deus, na promessa do Senhor que fez aos pais de que daria para eles a terra de Canaã. Mas ao invés disso, eles se deixaram levar pelo que os olhos viram, eles se deixaram levar pelo que os ouvidos ouviram, eles se deixaram levar o que o coração sentiu naquele momento ali, diante do relato dos espias que eles enviaram. Eles pediram a Moisés para que antes deles entrarem na terra prometida, antes deles entrar na terra prometida, fosse enviado homens, dentre eles, para espiar, para saber quais as possibilidades e assim criarem a melhor estratégia para tomarem posse daquela terra. Lembre-se que Deus prometeu e Deus deu a terra, mas não sem lutas. Eles precisavam tomar a posse da terra. E nesse momento ali que eles estão para entrar na terra de Canaã, então eles pedem isso para Moisés e Moisés autoriza. Não deveria ter autorizado, mas ele autorizou. E os espias vão, e quando eles voltam, eles trazem um relatório. E eles apresentam esse relatório.
E o relatório vai dizer que a terra era uma terra fértil, uma terra muito boa, era uma terra excelente, né? Como eu brinco com vocês aqui, era a terra lá da Bahia, né? De onde eu vim. Terra que mana leite e mel. Mas não era só isso. Não era só a boa notícia aos ouvidos deles. Eles também relatam que naquela terra haviam homens grandes, gigantes, fortes, homens que para eles seria difícil de vencer, derrotar, mas também cidades fortificadas que eram cidades provavelmente muradas, preparadas e que bem protegidas, bem estabelecidas ali, dificilmente seriam tomadas. Irmãos, quando eles ouvem essas informações, eles deixam a fé de lado e deixam-se tomar pelo temor, pelo medo, pela ignorância, pela incredulidade, pela falta de fé, e eles temem ali e não confiam no Senhor. É sobre isso que eu quero falar para os irmãos esta noite, nessa mensagem, queridos, dizendo para você que nós como cristãos, cada um de nós, que você e eu, nós precisamos seguir em frente, confiando no que Deus diz, não no que os nossos olhos veem. Nós precisamos seguir adiante, confiando na promessa, confiando na palavra do Senhor, e não no que o nosso coração sente, não no que os nossos ouvidos ouvem, e ficamos temerosos e não confiamos no Senhor. É preciso seguir em frente. Você e eu fomos chamados a viver pela fé nessa vida, nesse mundo. Então nós precisamos colocar a fé em prática. E a fé em quê, pastor? Como diz um poeta, né? Fé no quê? Na palavra do Senhor, na palavra de Deus, nas promessas do Senhor. É preciso seguir em frente confiando no que Deus diz e não no que os nossos olhos veem. Por quê, pastor? Eu devo seguir assim. Em primeiro lugar, tome nota aí no seu coração. Isso é uma mensagem verdadeira e muito edificante para nós. Em primeiro lugar, porque o Deus que promete, Ele cumpre. Você crê nisso? O Deus que promete, Ele cumpre as suas promessas. O Deus que promete, Ele não mente. Irmãos, essa promessa já tinha sido feita há muitos anos antes. E Deus, ao longo da história, conduzindo o povo lá do Egito, vocês conhecem a história. Quando Ele tira o povo dele lá do Egito e conduz o povo pelo deserto até a terra de Canaã, Deus veio ao longo de toda essa caminhada, dando provas de que o que Ele prometeu, Ele estava cumprindo. Porque em várias ocasiões Deus sustentou o povo no deserto. Deus provou que Ele estava com o seu povo, sustentando, livrando, guiando. Então Deus deu provas ao longo de toda a caminhada. Mas aqui mesmo no nosso texto, irmãos, nós temos o próprio Moisés relembrando isso, relembrando que Deus havia prometido isto para o seu povo. Observe ainda no versículo que nós lemos aqui, para nós reforçarmos e tirarmos esse ensinamento de que o Deus que promete, Ele cumpre. Deus faz muitas promessas na sua palavra e aqui está essa promessa. O versículo 20 nos diz: então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus. Ali quando ele chegou a primeira vez com o povo, com aquela multidão dos israelitas, ele apresentou a terra, ele diz, olha, aqui está a terra. O verso 20 diz, a região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Era a terra prometida. Moisés estava apresentando, aqui está, Deus prometeu e aqui está a terra. Os olhos deles contemplavam a terra. Mas o verso 21 diz, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Deus não apenas prometeu, mas Deus cumpriu. Deus tirou do Egito, agora eles estão diante da terra prometida, a terra dos amorreus. Claro que não era só essa, mas ali já estava o início do cumprimento da promessa. Os olhos dele estavam contemplando a promessa de Deus. Por isso Moisés está dizendo, eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possui-a, como o Senhor te falou. Repara o que Moisés está dizendo aqui, ó. Sobe, possui. Não é como eu te falei, como Moisés estiver dizendo assim. Mas Moisés está dizendo, como o Senhor te falou. Deus não disse lá atrás, Deus não prometeu lá atrás há tantos anos, aqui está. Deus cumprindo a sua promessa. Então sobe, possui-a, como te falou o Senhor.
Deus de teus pais, não temas e não te assustes. Não temas e não te assustes. Irmãos, Deus prometeu e Deus cumpriu. Aqui está. É muito curioso quando nós observamos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus com essa perspectiva, a perspectiva das promessas de Deus. Deus, ele salva e Deus promete. Deus promete salvar. Já é uma promessa, né? A salvação de Deus já é uma promessa. E na vida de vocês que aqui estão, creio, já é uma promessa cumprida. Você tem certeza da salvação? Amém. Louvado seja Deus. Uma promessa cumprida. Então, na palavra de Deus, nós encontramos muitas promessas da parte do Senhor. E essas promessas, irmãos, estão aí na Bíblia para nós exercitarmos a nossa fé. Para nós fortalecermos a nossa fé. Para nós seguirmos a nossa vida adiante, pautando a nossa vida, fundamentando a nossa vida nas promessas do Senhor. Você já deve ter visto, lido ou ouvido aquele belíssimo texto que fala a respeito desse Deus. Números 23 vai dizer que Deus não é homem. Olha a diferença que como ele apresenta Deus aqui. Deus não é homem para que minta. O homem mente? Ah, se mente, né? O crente mente? Não pode. O crente não pode mentir. Pastor, mas nós somos pecadores, eu sei. Então, se você mentir alguma vez, se arrependa imediatamente e peça perdão. Mas o ponto aqui é que a palavra de Deus está dizendo assim, olha, você é homem, mas Deus não é igual a você. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem. Para quê? Aleluia. Para que se arrependa. Mentira e arrependimento. Então, duas coisas importantes aqui. Se é o Deus que faz promessas, eu creio então que ele cumpre a promessa. Se é o Deus que faz promessas, eu creio que ele não se arrepende do que ele prometeu. Percebe? Olha como a religião cristã, olha como a Bíblia nos dá segurança. É por isso que a igreja presbiteriana, a doutrina reformada, ensina que aquele que crê em Jesus Cristo é salvo e nunca mais perde a sua salvação. Eu fico emocionado quando eu falo essas coisas, por isso que eu estou gritando aqui. Falando alto. Não há como falar dessas coisas sem se emocionar. A palavra de Deus é viva, eficaz, ela transforma, nos promete a salvação. E você desfruta da salvação. Por que isso é possível e você desfruta dessa promessa? Porque o Deus que prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para que se arrependa. Moisés lembra essa verdade para esse povo aqui, que está prestes a possuir a terra de Canaã. Mesmo antes, quando Deus comissionou, quando Deus chamou Moisés, para enviar Moisés ainda lá para o Egito, Deus já chamou Moisés mediante essa promessa. Lá em Êxodo capítulo 3, Deus, quando chamou Moisés, lembra? Moisés está lá, e ele tem a visão da sarça ardente. Você conhece esse texto, não conhece? E aí Deus vem e diz, Moisés, eu tenho uma missão para você. Lá no capítulo 3 de Êxodo, você não precisa abrir, só acompanhe aqui, que eu vou ler para vocês. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, daqueles que os oprimiam lá no Egito. E Deus disse para Moisés, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Promessa de Deus, cumprindo-se agora. O povo está diante dessa terra que Deus prometeu há muitos anos dar para o seu povo. E o povo ali já está contemplando a promessa do Senhor que eles estão prestes a receber. Mas fato é que nós encontramos em toda a Bíblia vários testemunhos a respeito desse Deus que vela por cumprir a sua palavra. A ideia de velar, né, de estar vigilante ali, de estar atento para cumprir a sua palavra. Eu gosto muito de uma passagem que tem lá em Jeremias, que fala a respeito desse Deus zeloso que vela em cumprir a sua palavra. Eu acho que o crente devia ser assim. Você não concorda comigo? O eu acho aqui é retórico. O crente precisa imitar a Deus. Nós precisamos honrar a palavra que nós damos, por amor a Deus, pelo bom testemunho. O crente não pode ser mentiroso. O crente não pode falar e não cumprir. O crente não pode usar a sua fala, a sua palavra de maneira leviana. O crente tem que ser uma pessoa honrada, porque ele é filho de Deus. Nós precisamos imitar a Deus. Então, Deus não mente, o crente também não mente.
Não deve mentir, se mentir se arrependa e se corrija para sempre falar a verdade. E o texto de Jeremias diz que Deus é esse Deus que se esforça. Aqui o se esforçar é figura de linguagem, porque Deus é perfeito. Mas Deus leva isso muito a sério. Isso o que, pastor? A sua palavra. Então se Deus diz que vai salvar, Ele salva. Se Deus diz que vai dar a terra prometida, Ele dá. Se Deus diz que vai perdoar os seus pecados, Ele perdoa. Se Deus diz que vai livrar você de todo o mal, e quando você ora a oração do Pai Nosso, você pede isso, não pede? Livra-nos do mal, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, não é? Nós pedimos para Deus confiado de que Ele nos ouve. E aí Jeremias, ele traz essa passagem muito curiosa, muito interessante, lá no capítulo 1 de Jeremias, que ele vai falar da amendoeira. Amendoeira, que é interessante, essa amendoeira é um tipo de planta que ela dava a sua flor, a sua semente, ela produzia, era uma das primeiras que produzia. Então, é interessante porque Deus chama Jeremias, lá nesse capítulo 1, e ele pergunta para Jeremias, ele coloca Jeremias diante de uma amendoeira, né? E ele diz, Jeremias, o que você vê? Você já deve ter lido esse texto, não é? Deus pergunta para Jeremias, e aqui a visão é a visão correta, né? Não é a visão segundo o nosso pecado, não, como a do povo de Israel aqui, mas é a visão que Deus está dando para Jeremias. Jeremias, o que você vê? E Jeremias diz, eu respondi. Ele respondeu o quê? Eu vejo, Senhor, uma vara de amendoeira. Disse o Senhor para Jeremias, olha o que Deus diz, olha, ele elogia. Aí Deus responde para Jeremias, vistes bem, Jeremias, muito bem. Porque, aí Deus explica, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A ideia aqui, irmãos, é que a amendoeira, como era uma das primeiras a produzir, a florescer, a dar semente, ela acordava cedo. A ideia de velar, vigiar, ao amanhecer, acordar, né? Acordava cedo. Assim também o Senhor está vigilante para cumprir, para garantir que a sua palavra seja cumprida. Então confie na palavra do Senhor. Aqui é o ponto para nós aqui. Confie na palavra do Senhor. Exerça a sua fé. O que você conhece da palavra de Deus, das promessas do Senhor, cumpra. Aliás, confie, porque Deus cumpre. Não confie nas elucubrações da sua mente e do seu coração. A nossa mente, ela viaja. A nossa mente, ela cria fantasias. A nossa mente, ela é sugestionável, né? Acho que está certo, né? A nossa mente, muitas vezes, ela nos faz vibrar uma alegria que é irreal. Muitas vezes ela nos faz tremer de um medo, de um horror que também é irreal. Então qual que é o nosso porto seguro? Não é nos guiar pelo que os nossos olhos veem, pelo que o nosso coração sente, mas é nos guiar pela palavra do Senhor, pelo que Deus diz. Porque o que Deus diz, Ele cumpre. E Deus tem muito a nos dizer e nos ensina muito. O apóstolo Paulo, lembrando a nós que nós estamos numa caminhada, né? Aliás, a caminhada dos israelitas aponta para a sua caminhada. Eles estavam caminhando para Canaã, lá do Oriente Médio, né? Aqui na terra. Mas você está caminhando para Canaã celestial, certo? Amém? Linguagem de crente, né? Amém? Certo não, certo joga fora. Amém. Nós estamos caminhando para a Canaã celestial. E nessa Canaã celestial, nessa caminhada, nós vamos nos deparar com muitas situações. Você tem se deparado com muitas situações em que o seu coração e a sua mente vão causar medo, vão causar falta de confiança, vão tentar levar você para a incredulidade. Situações que você vai se deparar nessa vida. Você está caminhando para encontrar-se com o seu Jesus Cristo. Amém? Você está caminhando para ver cumprida a promessa de que Ele vai voltar e de que a sua vida aqui neste mundo é passageira, mas de que você vai viver eternamente com o Senhor, neste mundo restaurado plenamente pelo poder de Deus e você também com a sua vida restaurada. Paulo, tendo isso em mente, a nossa caminhada, a nossa esperança com o Senhor, lá no livro de Tito, Paulo vai dizer, ele se apresenta como apóstolo para a igreja, olha o que ele vai dizer com respeito a isso. Ele diz assim, eu sou servo de Deus, e ele diz que ele é servo do Senhor apóstolo para promover a fé, que é dos eleitos, no pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, e ele diz, na esperança da vida eterna. Vocês têm a esperança da vida eterna? Eu também tenho.
Nós estamos caminhando para o novo céu e a nova terra, certo? Nós temos a esperança da vida eterna. Paulo está dizendo, eu estou aqui para fortalecer essa esperança. Estou escrevendo para a igreja, estou ensinando para a igreja, estou ensinando para vocês, para que, dentre outras coisas, a sua esperança seja fortalecida. Que esperança, pastor? Esperança da vida eterna. Aí ele complementa, e esse é o meu ponto aqui, eu quero destacar nesse texto. Qual é o complemento que Paulo vai trazer? Ele diz, esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Pastor, então como é que é? Quer dizer que se eu crer que eu tenho a salvação por meio de Jesus Cristo, isso vai acontecer? É assim, milagrosamente? É o milagre, o grande milagre de Deus em Cristo Jesus. Para você ter a vida eterna, você conhece a palavra de Deus, você já sabe disso. Para você ser salvo, você precisa crer em Jesus Cristo, entregar sua vida para Ele e viver agora de acordo com a palavra de Deus, os seus ensinamentos, se arrependendo dos seus pecados e se aperfeiçoando em Cristo, tendo um viver santo para a glória do Senhor. Essa é a grande promessa. A promessa. E quando você tem essa promessa, quando você entrega a sua vida para Jesus Cristo, você passa a viver agora alimentando dessa esperança e alimentando essa esperança. É uma mão de via dupla, né? Você é alimentado por essa esperança e você vive alimentando essa esperança no seu coração e na sua mente também. Por que que você pode fazer isso? Olha a segurança da palavra do Senhor. Paulo nos lembra. O Deus que prometeu não pode mentir. E Ele prometeu isso antes dos tempos eternos. Meus queridos irmãos, nós estamos à semelhança do povo de Israel no Antigo Testamento. Nós estamos nessa caminhada em direção a Canaã celestial. E a nossa vida, nós nos deparamos com muitas lutas e dificuldades que nós temos aqui. Nós nos deparamos com muitas provações. A sua fé será aprovada. Esteja atento, esteja vigilante, continue seguindo adiante, seguindo à frente, em direção ao encontro com o Senhor, que esse é o nosso alvo, nosso objetivo, a nossa vida com o Senhor, mas guiando a sua mente e o seu coração pela fé, pela palavra do Senhor. A fé na palavra do Senhor, nas promessas de Deus, nos ensinamentos de Deus, e não pelo que os seus olhos veem, seu coração sente e os seus ouvidos ouvem, que vai levar você, descolado da Bíblia, da palavra, da fé, vai levar você para a incredulidade e para o pecado diante do Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, nós devemos prosseguir pela fé, confiando no que Deus diz e não no que os olhos veem, porque em segundo lugar é justamente isso. Não confie nos seus olhos. Não confie no seu coração. Se você confiar nos seus olhos e no seu coração, o que vai acontecer? Para onde os seus olhos e o seu coração vai levar? Para onde a sua mente vai levar você? Foi o que aconteceu com os israelitas. Eles deixaram de confiar na promessa do Senhor. Confiaram no que os olhos viram. E eles foram levados à incredulidade. À incredulidade, ao medo. E assim pecaram diante do Senhor. Então, em segundo lugar, nós devemos confiar, seguir adiante confiando no que Deus diz, porque se nós confiarmos no que os nossos olhos veem, os nossos olhos pecaminosos, nós podemos ser levados à incredulidade. Moisés, aqui, irmãos, prepara o povo pela segunda vez para entrar na terra prometida e definitivamente conquistar a terra prometida. Mas aqui é interessante lembrar aos irmãos que aquela multidão que está ali não consta mais a maioria absoluta daquela primeira geração que vieram 40 anos atrás. 40 anos atrás. Dessa última vez agora, que eles de fato vão tomar posse da terra prometida, está ali apenas os filhos, os descendentes daquela primeira geração. Todos morreram no deserto. Pecaram e morreram no deserto. E ali agora estão os descendentes deles. E quem mais? Moisés, Josué e Calebe, que não se deixaram levar pelo que os olhos viram, pelo relato dos espias, se entregando à incredulidade, ao pecado, mas continuaram confiando no Senhor e agora eles estão ali prestes a tomar posse da terra prometida, este grupo com os seus descendentes ali. Mas repare, irmãos, que
aqueles que ouviram o relato e se entregaram ao medo, se entregaram à incredulidade, resultado da falta de fé. Resultado da falta de confiança na promessa de quem? Deus. Deus havia prometido. Percebe aqui, irmãos, a lição prática que nós temos aqui? Nós precisamos continuar, nós precisamos seguir adiante, exercitando a nossa fé. Nós seremos tentados muitas vezes a tomar decisões, muitas vezes precipitadas, a tomar decisões muitas vezes motivados pela nossa emoção, motivados pela nossa percepção pecaminosa. Muitas vezes nós temos uma situação e nós não paramos para refletir com a nossa razão, trazendo para o fundamento, para a base da nossa razão e da nossa decisão, a palavra do Senhor. E nós tomamos uma decisão precipitada, e nós erramos o alvo, e nós fugimos do caminho, desviamos do caminho do Senhor, e tomamos decisões que nos levam a pecar diante do Senhor, que nos levam a agir com incredulidade, com falta de fé. Aquelas pessoas que ali estavam, quando ouviram na primeira tentativa o relato dos espias, eles deixaram-se levar pelo que os olhos viram, e o texto diz que o resultado foi que eles ficaram com o coração tomado pelo medo, pelo pavor diante de Moisés e diante de Deus ali também. E Moisés insistia com o povo, insistia com eles, dizendo: não temas. Moisés tentava, veja como isso é curioso, quando nós não tomamos o cuidado devido de permanecermos firmados na palavra do Senhor, firmados na fé, e nos entregamos à incredulidade, ao medo. Veja como é complicado isso. O pecado nos cega. Aqui é curioso, porque nesse momento o povo ficou com medo do relato dos espias. Ora, homens, os gigantes, né? Ora, as cidades fortalecidas, eles estão preparados. Nós não vamos conseguir entrar e tomar a terra prometida como Deus nos deu já. É nossa, Deus nos deu, a gente precisa lutar por ela, mas nós não vamos conseguir. Por quê? Olha o tamanho dos homens que estão lá. São gigantes, a gente não vai conseguir. Olha as cidades fortalecidas, olha o relato que eles estão dando aqui para nós. E eles se entregam ao medo. Cadê a fé desse povo? E observe aqui, Moisés insiste com ele, dizendo: não temas. Moisés continua dizendo: gente, não tenham medo, subam, possuam a terra. É promessa de Deus, Deus está conosco nisso. E Moisés começa a falar e dizendo: olha, vocês mesmos são testemunhas ao longo de toda a nossa caminhada no deserto. Quantas vezes nós vimos o milagre de Deus acontecendo, Deus mostrando que Ele está conosco nesse projeto. Mas a mente está cega, os olhos estão cegos para a palavra do Senhor, e agora eles não enxergam e não ouvem o que Moisés está dizendo para eles. Os seus olhos veem apenas o terror, o medo e a derrota diante de si, naquele momento ali, diante do relato dos espias. De maneira que, qual vai ser o resultado desse povo? Será que agora, entregues à incredulidade, ao medo, diante do problema, da luta, do desafio, será que eles vão glorificar a Deus? Será que eles vão adorar ao Senhor? A atitude deles vai ser agradável ao Senhor? O que vai sair da boca deles, o que está no coração, vai sair pela boca, e é o que vai nos mostrar o versículo 27. Olha o que Moisés diz, acompanhe na sua Bíblia. O versículo 27, Moisés diz que eles começaram naquela ocasião a murmurar contra o Senhor, dizendo: olha que coisa absurda que eles vão falar de Deus. Tem o Senhor contra nós ódio. Eles estão dizendo assim: o Senhor nos odeia. O Senhor está dizendo que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor nos amou, que o Senhor nos libertou. Mas, Senhor, o que eu tenho a impressão aqui é que o Senhor nos odeia, o Senhor não nos ama. Olha o que o Senhor está colocando diante de nós. Esses gigantes, essa cidade fortalecida. Senhor, isso é piada. Só pode ser uma piada. É como se eles estivessem dizendo assim. Porque eles começam a dizer: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso ele nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Irmãos, que pensamento é esse? Que pensamento é esse? Esse não é um pensamento do cristão hoje, não pode ser.
Você entregou a sua vida para Deus, você vive pela palavra, você confia em Jesus Cristo, Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, e agora você está desempregado, e agora você está com uma dívida maior do que você, e agora você está com uma doença, e agora você começa a murmurar e a reclamar e a pecar contra Deus, dizendo: Senhor, o Senhor me odeia, o Senhor não me ama, olha a minha vida está uma desgraça, Senhor, não vale a pena ser crente, não vale a pena confiar em Ti, não vale a pena ler e crer na Tua palavra. Senhor, eu me entreguei ao medo, à incredulidade. Não se guiou pela fé, pela palavra, pelas promessas de Deus e se deixou guiar pela incredulidade, pelo que os olhos viram. Assim foi com esse povo, e nós, irmãos, somos exortados aqui por essa palavra também a permanecermos firmes na fé. Poderíamos até cantar o hino, 177, firmes nas promessas de Jesus, que nos traz, reforça esse ensinamento para nós aqui. Veja o versículo 30, Moisés vai insistir com eles, dizendo: o Senhor vosso Deus vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que faz convosco diante dos vossos olhos no Egito, e poderíamos dizer, do Egito até aqui. Sabe, aqui me lembra muitas vezes o crente quando está em pecado e o pastor tenta dissuadi-lo, tenta abrir os olhos, tenta levá-lo ao arrependimento. Ou você mesmo, um irmão está em pecado e você observa isso, e você chama para conversar, e você ora com ele, ora por ele, e você lê a Bíblia para ele, e você diz para ele: olha, mas isso que você está fazendo não está certo, isso não agrada a Deus, isso é pecado. Mas ele está tão obstinado, o seu coração, a sua mente está tão tomada por aquele pecado, que não há palavra que seja dita que vá dissuadi-lo naquele momento ali. Às vezes isso acontece também nos dias de hoje. São pessoas que muitas vezes se deixam levar não pela fé, se guiar pela fé, pela palavra, pelas promessas do Senhor, mas pelo coração. E aqui eu faço um adendo, irmãos, que é muito importante. Tome cuidado com o seu coração. Tomemos cuidado com a nossa cobiça, porque a nossa cobiça é muito forte e, por vezes, se nós não estivermos firmados na palavra do Senhor, se nós não estivermos alimentando a nossa mente com a palavra de Deus e o nosso coração com a fé, com a oração, com uma vida de consagração ao Senhor, se estivermos frios na fé, fracos na fé, distantes do Senhor, nós somos capazes de confundir a cobiça com a vontade de Deus. Muitas vezes a pessoa é levada a querer achar aquilo é fruto da cobiça do seu coração, mas ela está tão fria na fé, está tão fraca na fé, que ela é levada a achar que aquilo que ela tanto deseja, que é pecado, é pecaminoso, todo mundo está vendo que é pecado, mas ela não vê, porque ela se deixou levar pelos seus olhos, pela sua mente, pelo seu coração pecaminoso. Se deixar levar pelo que os olhos veem é tomar o caminho para a incredulidade e para o pecado. Por isso que você deve insistir, lutar, se esforçar para seguir adiante com a sua vida, seguir firmado na promessa, na palavra, no ensinamento do Senhor. Cuidado para você não estar guiando a sua vida com os olhos carnais, a visão carnal. E quando eu digo a visão aqui, os olhos, irmãos, não estou falando do aspecto biológico, mas estou falando da visão, muitas vezes pecaminosa, que nós temos, que é a nossa visão, a nossa compreensão, a nossa cosmovisão da realidade, que é muitas vezes contaminada pela nossa cobiça, pelo nosso próprio pecado. Em terceiro lugar, irmãos, a última lição que eu quero compartilhar com vocês e dizer para os irmãos que nós devemos seguir adiante, confiando no que Deus diz e não nos que os olhos veem, porque os nossos olhos podem nos levar ao castigo de Deus. Quando o crente, quando o convertido, ele se desvia do que a palavra diz e ele segue a sua vida confiando nos seus olhos, portanto, ele é levado ao pecado e o pecado requer juízo, o castigo de Deus. Creia nisso, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus não permitirá. Se você crê em Jesus Cristo, presta atenção aqui. Se você crê em Jesus Cristo, entregou a sua vida para Ele, se você é uma pessoa que já desfruta da salvação do Senhor, filha de Deus, tenha certeza disso. Deus não permitirá que você ande e viva mais no pecado.
Então, se você guia a sua vida em alguma circunstância pelo que os olhos veem, e você é levado ao pecado, há necessidade de arrependimento imediatamente. Não insista no pecado, porque Deus, Ele não vai permitir que você siga adiante numa vida pecaminosa. E a Bíblia nos ensina sobre disciplina. Não gostamos muito da geração de hoje. Eu gosto, não me importo com isso. Eu acho que é importante, é necessário, é verdade bíblica. Nós precisamos falar sobre disciplina. Os pais precisam ensinar os filhos sobre disciplina. Os pais precisam sim disciplinar os seus filhos, segundo as Escrituras. Não é espancar os filhos como tenta deturpar o ensinamento bíblico. Tentam deturpar o ensinamento bíblico. A Bíblia ensina a disciplina na exata medida da necessidade que as nossas crianças precisam, porque são pecadoras, como nós também somos. E Deus, como nosso Pai amoroso, Ele exerce a sua disciplina para corrigir o filho e a filha e não permitir que eles permaneçam no pecado. Eu tenho muito temor da disciplina de Deus. E eu temo e tremo de cair na tentação de insistir na prática do pecado. Porque é assim, quando nós pecamos, Deus nos exorta. E Deus exorta você através do pregador. Deus exorta você através do irmão que conversa com você e exorta você. Deus exorta você através da leitura bíblica que você faz. Deus exorta você através de uma situação na vida que Deus mostra para você. Não é? Outro dia um colega nosso, pastor aqui, falou justamente sobre isso. A questão tá aqui um pouquinho longe, né? Do celular. Né? E muitos crentes estão pecando aqui, ó, no uso do celular. E até eu também, às vezes a gente faz isso, né? E se você perceber que você está pecando no uso aqui das redes sociais, por exemplo, não insista nisso, né? E aí o nosso colega pastor, ele nos deu o exemplo. Deus pode exortar você, né? Ó, você está vendo, Deus está falando, né? Você está gastando tempo aqui. Você não lê a Bíblia mais, não ora mais, não congrega mais, não dá tempo de qualidade mais com o Senhor, não cresce espiritualmente, porque você está enchendo a sua mente aqui, ó, está focado aqui. Aí ele disse assim, Deus me avisou, Deus me exortou, eu não quis ouvir. Aí Deus mandou um homem mau, Deus mandou um ladrão, eu estou sem celular. E pronto, agora não estou usando mais as redes sociais, né? Irmãos, Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é fogo consumidor. Não brinque com Deus, Deus é sério. Deus, a Bíblia diz isso, né? Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. E no último dia, no grande dia do julgamento, toda a humanidade testemunhará o juízo de Deus. A volta de Jesus será um terror para todos aqueles que não creem, não vivem segundo a fé, segundo a promessa, segundo a palavra de Deus. Mas você e eu que somos crentes, nós devemos temer a esse Deus todos os dias. Porque nós somos tentados a pecar todos os dias, nós somos tentados a nos guiar pela nossa visão pecaminosa, nossa visão carnal nesse mundo, e ela nos leva ao pecado. Então nós devemos estar atentos e temer a Deus, e se nós vermos que nós estamos em pecado, nos arrependemos e confessar e pedir a Deus que nos perdoe para que nós não permaneçamos nos nossos pecados. Sabe o que aconteceu com esse povo aqui? Aquela primeira geração que ouviram o relato dos espias e se entregaram ao medo e não permaneceram firmes na promessa do Senhor. Deus não permitiu que eles avançassem em direção à posse da terra prometida, para tomarem posse da terra prometida. Deus os mandou de volta para o deserto. O castigo de Deus. Quando nós nos deixamos guiar pelos nossos olhos, pela nossa visão pecaminosa e pecamos, Deus nos corrige. Deus nos disciplina, Deus pesa a sua mão contra nós quando nós insistimos na prática do pecado, porque Deus faz isso conosco, pastor, porque Deus já te comprou, você pertence a Ele, e Ele não vai permitir que você se perca, Ele não vai deixar você se perder, porque a sua vida pertence a Ele. Mas Deus corrige, Deus disciplina. E Deus mandou que eles voltassem para o deserto, eles ficaram, sabe quantos anos lá? 40 anos no deserto. E Deus mandou eles voltarem, juízo de Deus, castigo de Deus, porque lá no deserto eles morreriam. Que triste fim isso, né? Transformaram a bênção de Deus em maldição para eles. Gente, olha isso, a desobediência.
Transformaram a bênção da promessa, da terra prometida, terra que mana leite e mel, em maldição para eles, em castigo para eles. E eles não desfrutaram da terra prometida. Tiveram que voltar para o deserto. E eles até insistiram. Vocês conhecem o texto, depois que Deus proibiu que eles avançassem. Aí eles ficaram mais bravos ainda, né? Mais revoltados com Deus e disseram: não, nós vamos insistir. Nós vamos adentrar a essa terra e nós vamos vencer. Não faça isso. Se Deus está corrigindo você, se submeta à correção, à disciplina do Senhor com toda humildade, com todo amor, com todo arrependimento, porque isso é remédio necessário para mim e para você quando nós pecamos. É o tratamento de Deus para que nós sejamos curados e restaurados. Sabe o que aconteceu com aqueles que insistiram? E eles foram adiante e foram pelejar contra os amorreus. Eles foram humilhados, derrotados e muitos morreram. E sem saída, só lhes restaram cumprir a determinação, a ordem judicial de Deus. Voltaram para o deserto com todos. Voltaram para o deserto com todos. E lá, toda aquela primeira geração que saiu do Egito, morreram no deserto, morreram na terra seca, morreram na terra improdutiva, morreram no sofrimento, na agonia, não desfrutaram da bênção do Senhor. Veja como é importante a obediência a Deus. Veja como a vontade de Deus é boa, perfeita, santa e agradável. Não reclame, como eles aqui reclamaram: o Senhor nos odeia, o Senhor nos tirou do Egito para nos fazer perecer aqui diante dos nossos inimigos, o Senhor não nos ama. A vontade de Deus para a sua vida é perfeita. Se submeta à vontade de Deus, se submeta à palavra do Senhor, obedeça os seus mandamentos, porque é isso que faz bem para as nossas vidas. Nessa história, irmãos, até Moisés padeceu. Coitado de Moisés. Você conhece a história também, nesse aspecto. Moisés vai dizer aqui no texto, irmãos, que por causa da desobediência desse povo, da falta de fé, da incredulidade, até Moisés não teve o privilégio de entrar na terra prometida. Moisés queria muito isso. Era um desejo do coração de Moisés. Ele queria. Veja, Moisés foi o grande líder. Moisés foi o grande pastor. Moisés foi o maior sacerdote. Até então. E não vai ter outro modo que ele, a não ser Cristo. E Moisés que tirou o povo lá do Egito. E trouxe, guiou. Olha, Moisés foi o líder. Ele conduziu. Ele queria ter o prazer de entrar na terra prometida com o povo de Deus. Com o seu povo. E o que aconteceu? Por conta da desobediência do povo, Deus proibiu Moisés de entrar na terra prometida. Você conhece, você lembra disso? Deus prometeu, Deus proibiu. Mas Deus é misericordioso. Veja como Deus é compassivo, né? Cheio de compaixão. Deus ainda permitiu, foi bondoso com Moisés ainda, porque Deus diz assim: Moisés, você não vai entrar, mas eu vou fazer você, vou permitir você ir até o monte Pisga. Acho que é esse o nome, né? E de lá, se não for esse nome, vocês corrigem depois aí, tá bom? E de lá, você vai subir esse monte e você vai ter a visão da terra prometida. Você vai enxergar a terra de Canaã. Você vai ver a beleza da terra de Canaã. Mas é só isso que eu vou permitir para você. Mas ainda assim é bondade minha, é bondade de Deus para Moisés. E Moisés lembra isso aqui, irmãos, para eles, neste momento que Moisés está preparando eles para definitivamente ser abençoados, entrar na terra prometida. O que significa, irmãos, que não vale a pena a desobediência. Que não vale a pena você pecar, que não vale a pena você guiar a sua vida pela sua visão, pelo seu entendimento carnal das coisas. O que vale a pena é você guiar a sua vida pelos ensinamentos, pela palavra do Senhor, pelas promessas do Senhor. Confie em Deus. Siga adiante, siga em frente, mas siga, irmãos, em frente, em direção a Canaã, agora celestial, confiando nas promessas do Senhor. Porque se você insiste no pecado, na desobediência, na incredulidade, Deus nos castiga, Deus nos disciplina, Deus nos corrige. Veja que o verso 42, Moisés insiste, né? Deus diz assim: não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos falei, e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos, arrogantes, subistes às montanhas e foram humilhados
e derrotados. Moisés está relembrando esse ocorrido, aqui já tinha acontecido, e ele estava relembrando isso para eles, para que isso não se repetisse novamente, porque eles confiaram no que os seus olhos viram e desprezaram a palavra do Senhor, pecando assim. Então, o seu pecado os levou ao juízo de Deus, ao castigo de Deus. Meus queridos, nós vivemos numa época em que as pessoas deixaram para trás, deixaram de lado, desprezam essa realidade. As novas gerações não sabem quem é Deus, não temem a Deus, a não ser que sejam ensinados na palavra do Senhor. Para elas não faz diferença céu e inferno. Para elas o que existe é essa realidade aqui, a existência, é o tempo aqui, né? A realidade temporal. Mas a Bíblia nos exorta e está nos lembrando nesta noite de que Deus ele existe e que Deus é justiça, Ele é juízo, Ele é fogo consumidor. Deus ele não admite o pecado e nem aceita o pecador relutante, o pecador arrependido, o pecador que tem um coração contrito, humilhado, esse sim, diante do Senhor, ele o recebe e o aceita. Mas o que você aprendeu então aqui nesta noite? Concluindo esse sermão, irmãos, eu disse para você que você deve seguir em frente e nós devemos fazer isso, sim, confiando na palavra do Senhor, no que Deus diz. Esteja atento ao que Deus diz ao seu coração. Mas veja, não é uma voz do além, não é a voz da montanha ou do monte. É a voz da palavra do Senhor, que você precisa ler, você precisa refletir nela, você precisa entender os mandamentos, os ensinamentos do Senhor. Seguir pela palavra do Senhor e não pelo que os seus olhos veem, pelo que o seu coração sente, pelo que você entende fora das Escrituras, da palavra do Senhor. E por que você deve fazer isso? Eu disse 3 coisas aqui importantes. Primeiro, porque Deus, o Deus que promete na sua palavra, Ele cumpre as suas promessas. Segundo, porque se você confiar nos seus olhos, os seus olhos são armadilhas para levar você à incredulidade. E terceiro, se você se guia pelos seus olhos, você pode ser levado ao castigo de Deus, ao juízo do Senhor e assim deixar de desfrutar da bênção de Deus, transformando assim a bênção da promessa na maldição, no sofrimento que você não precisaria passar mais pela desobediência. Não seja rebelde, não seja teimoso, seja um crente submisso, seja um crente que ama o Senhor, que ama a palavra do Senhor, que está disposto a obedecer todos os seus mandamentos. Joga fora o que você sente, não seguir. Eu estou sentindo aqui no meu coração que isso é melhor para mim. Traz para a luz da palavra. Se esse sentimento tem fundamento. Eu estou tendo essa visão, estou tendo esse projeto, estou tendo esse pensamento. A Bíblia já nos alerta quanto a isso, né? Se você amanhã vai para tal cidade, vai fazer isso, vai fazer aquilo, se Deus quiser. A vida do crente não pode ser vivida apartada da palavra do Senhor. Você pertence a Deus e Ele te chama a obedecer a sua vontade, a obedecer os seus mandamentos. E no final das contas, quem ganha com isso é você. E Deus se alegra porque você estará honrando e glorificando o nome do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Amém.